Muito bom, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do BPA Cast, o podcast oficial do BPA. Estamos aqui diretamente de Brasil, Estados Unidos, com um grande convidado, um cara que eu estava doido para poder conversar, cheio de curiosidade, o nosso querido Eduardo Clay. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Bruno. É um prazer falar contigo e falar também aí indiretamente com todo o pessoal do BPA e quem mais assistir esse podcast. Beleza. Pessoal, para quem não conhece o Eduardo é membro do BPA. O Eduardo é um advogado formado pela PUC Rio Grande do Sul e mestre em Direito Desportivo Internacional pela ISDE da Espanha. Então, hoje nós teremos aqui eu tô cheio de curiosidade, né? Um advogado esportivo aqui. Sempre quis bater um papo com ele e ele vai falar um pouquinho do trabalho dele aqui para a gente do BPA, dentro de algumas dúvidas, dentro de algumas curiosidades, e para a gente já começar o nosso bate-papo, que eu já vou lançar a primeira pergunta, Eduardo. Eduardo, o que é um advogado esportivo? Qual é a função dele, né? Eu acho que muita gente que deve estar nos ouvindo aqui ou nos assistindo pelo YouTube se pergunta o que é um advogado esportivo, o que ele faz, qual que é a função. Explica um pouco mais para nós, que isso também é uma curiosidade minha. Certo. Essa é uma pergunta que eu já ouvi muito na minha vida e tem muita gente até que te diria que um advogado esportivo é algo que não existe. Mas porque não existe, né, uma área específica do direito desportivo. O que existe são todas as áreas do direito aplicadas ao esporte. E é isso que normalmente eu digo. O advogado desportivo ele é um advogado generalista que atende clientes dentro do esporte, sejam em questões tributárias, trabalhistas, contratuais, comerciais, o que for. Então, é uma área que exige um conhecimento muito amplo, mas exige também esse conhecimento nichado, né, de como as coisas são feitas especificamente dentro do esporte. E para quem é brasileiro, normalmente, ou trabalha no Brasil, acaba sendo, né, um trabalho muito focado no futebol, mas Uhum. principalmente para quem está nos Estados Unidos, isso acaba expandindo muito mais, né, e o futebol até é uma questão muito mais secundária. E isso é muito importante, porque realmente foi o primeiro pensamento que eu vi quando você falou, né, que é o advogado, eu pensei, se ele é o cara que tá ali por trás dos contratos, das negociações de jogadores e tudo, né? Brincadeiras à parte. Mas eu também, vendo isso, acho que isso é muito, muito interessante, que eu já quero emendar numa outra pergunta, que é o fato do advogado esportivo, como ele abrange, né, vamos dizer assim, todo o ecossistema ali do esporte num todo. É uma curiosidade que sempre me teve, assim. Suponhamos que hoje uma pessoa ela resolve iniciar num esporte. Ela começa a sua carreira como atleta. Qual que é a grande importância dela ter um primeiro auxílio de um advogado esportivo, Eduardo? Tipo assim, a pessoa ela se transformou né, ela fez ali o acompanhamento de base, ela se transformou num atleta profissional. E qual que é a grande importância e o porquê que ela deve ser assessorada por um advogado ou ter um contato mais próximo, mais íntimo com o advogado? Essa é uma ótima pergunta. São dois pontos principais, eu acredito, que é importante ressaltar. Um deles é ter alguém que entenda realmente das questões contratuais, para que todos os contratos que esse atleta, seja já um atleta profissionalizado, um atleta em formação, em qualquer fase que esteja esse atleta na sua carreira, tenha Uhum. esses contratos redigidos de uma maneira que lhe protejam, né? São muitos os casos dos atletas que muitas vezes ainda quando sequer foram profissionalizados, muitas vezes assinam contratos de 5, 6, 7 anos, recebendo valores muito baixos, por exemplo, para usar uma chuteira de um material esportivo específico. Depois esse atleta é profissionalizado, estoura e acaba preso num contrato que está subvalorizado, né? Olha que E legal. o segundo ponto isso é importante, de repente, explicar alguma coisa que quem é fã de futebol com certeza sabe, Sim. mas quem não é talvez não saiba, que é o primeiro tipo de assessoria normalmente que um atleta tem é a assessoria do agente, o agente de jogadores, que Uhum. muitas vezes descobre o atleta lá num clube pequeno do interior, leva para um clube grande da capital e ajuda esse atleta a desenvolver a sua carreira. Esse normalmente é o primeiro tipo de assessoria que um atleta tem. Mas muitas vezes, né, os interesses do agente não estão necessariamente alinhados com os interesses do atleta. Então, o atleta que é uh, uh,
um cara mais precavido, digamos assim, ele talvez tenha o seu advogado separado da assessoria jurídica do seu agente, justamente para que esse advogado esteja preocupado em proteger os interesses do atleta exclusivamente e não em proteger os interesses do agente. Isso é algo que poucos atletas fazem, mas que eu recomendo que mais pessoas façam, né? Porque vai realmente trazer muitos benefícios para o atleta. Isso é bem interessante também, porque né, a gente vê, isso é um lado que eu não sabia. Na minha opinião, na minha cabeça, eu achava que o agente ele tinha todo o acompanhamento, né? Ele fazia todo o acompanhamento ali contratual. Então, o atleta ele pode ter o auxílio de um advogado, além do advogado do agente dele mesmo, para fazer o auxílio do melhor contrato, das melhores propostas, coisas desse tipo. E quando tem o clube, qual que é a grande importância de um clube ou de uma instituição, né? A gente tem aqui hoje nos Estados Unidos as instituições universitárias, né? Que o college, né? Os campeonatos de Uhum. college que a gente tem são muito fortes aqui. Futebol, né? O soccer, o futebol, o basquete tem uma liga muito forte aqui. E a gente vê que vários atletas, né, ingressam dentro do college e já fazem a ponte direto para as ligas profissionais através do college. E qual que é a grande importância hoje para vamos dizer assim, vou colocar 3 pontos. A importância do advogado para a instituição, que a gente sabe que existem as escolinhas e coisas, principalmente isso é mais forte no Brasil do que aqui. Qual que é a importância do advogado para a instituição pro atleta dentro de uma faculdade e pro atleta quando ele está fazendo a migração do college para o profissional, que é muito mais recorrente aqui hoje nos Estados Unidos, por ser mais cultural. São as 3 perguntas. Eu não sei se eu fiz elas bem, mas deixando elas aí. Certo. Vamos ver se eu me recordo de todas. Antes, vamos começar pelo clube, qualquer coisa se Isso, repete as ok. Vamos começar pelo perguntas clube. que eu não dentro de um clube. O advogado é importantíssimo, principalmente nos Estados Unidos, o setor jurídico ele está envolvido em tudo que acontece dentro de um clube. Não vai ser nada assinado, nada vai ser feito sem passar pelo jurídico, é importantíssimo. E aqui, deixa eu fazer um adendo que é Uhum. importante, acho, fazer aqui, que há uma diferença muito grande entre o mercado do direito desportivo nos Estados Unidos e no Brasil. No Sim. Brasil, existe muito essa figura que se fala do advogado do direito desportivo. Nos Uhum. Estados Unidos não é bem assim. No Brasil, nós temos, como eu expliquei anteriormente, essa questão do generalista, que faz todas as áreas do direito dentro do esporte. Sim. E normalmente são escritórios ou menores ou de tamanho médio que fazem esse tipo de trabalho. Nos Estados Unidos não é bem assim. Nos Estados Unidos, os grandes escritórios fazem direito desportivo. Então, quem faz direito desportivo, normalmente ele é um advogado de labor law, de direito do trabalho, Uhum. que trabalha também com esporte. Ou é um Sim. advogado de M&A, de fusões e aquisições, que trabalha também com esporte. Então, Sim. há uma distinção nesse sentido. Então, dentro dos clubes, nós vemos isso também. Tu vai entrar lá dentro de um clube, tu vai ter um advogado que faz, de repente, os contratos de trabalho, tu vai ter um outro advogado especializado em sponsorships, em patrocínios, em questões comerciais simples de, por exemplo, os vendors que tem dentro de um estádio, tudo isso é contratado pelos advogados do clube, né? Então, enfim, para voltar para a tua pergunta, tudo o que acontece dentro de um clube passa, né, pelo setor jurídico. E agora eu vou ter que te perguntar qual era a segunda pergunta. A segunda pergunta é, né, aproveitando só fazer mais uma pergunta dentro disso. Então, aqui dentro dos Estados Unidos, o advogado esportivo, ele é mais subdividido pelos setores mesmo, como você disse, é um setor de patrocínio, um setor de aquisição, um setor de venda. Então, tem bem mais subclasses aqui dentro dos Estados Unidos do que no Brasil. Exatamente, exatamente. O trabalho do direito, de maneira geral, ele é mais especializado, mas no Uhum. desportivo se vê uma diferença muito grande. Uhum. Obviamente, aqui dentro dos clubes no Brasil existe essa compartimentalização. Onde Aham. não tende a existir tanto essa compartimentalização é nos advogados que prestam serviço, né? Os Entendi. escritórios que prestam serviço para os clubes, eles normalmente são generalistas do Ah, esporte. E nos Estados Unidos, nesse setor também é subdividido. Dentro, eles contratam lá, sei lá, o escritório X, para não nomear nenhum escritório específico aqui, e dentro daquele escritório vai ter um sócio responsável pela área de direito do trabalho, um outro pela área tributária e assim por diante. entendi, bacana. A segunda pergunta é:
quando a gente vê, né, a liga, o college aqui, que é muito comum, né, pessoal, para quem está ouvindo a primeira vez e não conhece, aqui dentro dos Estados Unidos existe uma liga que é a liga universitária, né, que é a liga do college. Ela existe em praticamente quase todos os esportes que eu me recordo aqui dentro dos Estados Unidos. Existe dentro do futebol, né, que é o futebol americano, que vocês estão acostumados, que é a NFL, a liga profissional. Existe o basquete, existe o hóquei e entre outros esportes. E dentro aqui dos esportes nos Estados Unidos, o college eles fazem um sistema de draft para alguns esportes que vão ser o draft para a liga profissional. E a minha pergunta, né, eu acho que é uma dúvida muito recorrente assim, para quem está ouvindo, principalmente para os apreciadores de esporte assim como eu, é quando um atleta ele ingressa dentro de uma liga ali dentro de uma liga do college, né? E ele vai fazer a sua transição para a liga profissional. Ele entrou na participação do draft, né? E ali, qual que é a grande importância e a dica que você daria para esses atletas que estão ali nessa transição de college para profissional e o que que é importante eles saberem e terem ciência de um advogado? Uhum. Depende muito do esporte e de qual é o tamanho, digamos, desse atleta, né? Realmente, como tu colocou aqui, o mercado é muito diferente lá do nosso, né? Que eles têm o draft no Brasil. Quando eu digo do nosso, eu digo do Brasil. Aham, No Brasil, os atletas eles são formados nos próprios clubes até serem profissionalizados, né? Mas em ambos os mercados, essa principal relação de assessoria e de guidance dos atletas é feito pelos agentes. uhum, E, e essa é a relação mais importante, em especial nos Estados Unidos, onde isso é muito mais profissionalizado. Uh, o controle que as ligas têm sobre os agentes nos Estados Unidos é muito forte, muito grande. O nível de assessoria que os atletas recebem é muito, muito bom. E essa é a maneira que os atletas acabam recebendo essa orientação de como se portar, né? Especificamente sobre os advogados, nos Estados Unidos vai ser feito, como eu falei, que é o normal também para o Brasil, ser feito através dos serviços jurídicos do agente, a mesma coisa. E aqui eu não, sinceramente, sendo honesto, eu não diria que há essa necessidade tão grande do atleta ter o seu próprio advogado. ah, Porque ok. pela questão que eu havia pontuado antes, por ter um controle muito forte das ligas sobre como os Uhum. agentes se portam, uh, uh, eu acho que é mais seguro o atleta confiar simplesmente no seu agente e não ter uma representação separada. Que E bacana. os atletas que chegam já hoje em dia para fazer essa transição, já é assim no Brasil. Uhum, Nos Estados Unidos, então, nem se fala, eles já estão num nível de profissionalização e assessoria que é realmente algo assim que para quem está de fora é surpreendente. Vão ter todo tipo de assessoria de nutrição, de imagem, de legal. marketing, tudo que tu possa imaginar, né? Então, realmente, acho que não tem muito que eu possa dizer assim de dicas Uhum, para quem está nessa fase de transição, porque eles já vão ter uma assessoria muito boa ajudando eles há vários anos. O que entendi. eu diria para quem está nessa etapa é de não achar que a jornada acabou, né? Sim. Chegar ali, chegar nessa etapa em que tu sai do college, é draftado pela liga que for, seja soccer, seja futebol americano, Uhum, qualquer que seja a liga, é muito, muito difícil. O funil já funilou muito, a maior parte, 99% das pessoas já pararam pelo caminho, mas não termina aí, né? Eles vão sim. começar com um contrato de rookie, que talvez seja 1, 2, 3 anos, e se eles não performarem, se eles não continuarem evoluindo e focado no trabalho, a carreira vai terminar cedo. Uhum. Agora, uma dica para quem não está ouvindo, para o pessoal que está ouvindo a gente sempre provavelmente tem uma pessoa que está ouvindo a gente aqui que tem aquele sobrinho, filho, afilhado que já demonstrou um talento, aquele talento, eu brinco muito, o talento brasileiro nato para o futebol ou um talento para algum esporte e está querendo começar a vida dentro do esporte. Quais seriam as dicas como advogado, advogado do esportivo?
Quais seriam as dicas que você daria para esses pais ou familiares que têm um sobrinho, filho, um parente que vai começar essa vida profissional dentro do esporte? Quais são as dicas que você passaria para eles? Uhum. A primeira dica que eu passaria, que é talvez o erro que a gente mais veja, né, naquelas grandes promessas, em especial vindo da família, é que não se coloque muita pressão na criança. Uh, as histórias são inúmeras de grandes talentos que, com 9 anos, todo mundo achava vai ser o novo Sim. Ronaldinho, vai ser o novo Neymar, e depois não confirmam. E os casos, normalmente, a causa disso, na maior parte dos casos, são duas coisas. Uma é pressão da família, que Uhum, começa já, até porque essa criança, muitas vezes, já começa a receber dinheiro, muitas vezes mais do que os pais recebem, enquanto uhum, a criança ainda tem 10, 12 anos. Então, toda a família coloca muita pressão, muita expectativa nessa criança, que uma criança dessa idade não tem a capacidade de lidar. E a outra é, além da pressão da família, é esse deslumbramento com o dinheiro, com essa mudança de vida, que a gente sabe que é muito impactante para essas pessoas que vêm, em especial no futebol, que normalmente vêm de uma vida muito simples e realmente estão mudando de vida, mas é uhum. muito importante conseguir lidar com essa transformação, com essa mudança, para que isso não atrapalhe o desenvolvimento da carreira da criança. E para que ela possa confirmar. Afinal, se essa criança, às vezes, muitas vezes, no momento já da profissionalização, se ela fizer Sim, apenas um contrato ali, não é algo que realmente vá resolver a vida do jogador, desse atleta e da família. certo. Então, é importante manter essa tranquilidade para que consiga continuar se desenvolvendo e performando, né, para desenvolver uma carreira longa e bem-sucedida. Essa é a chave, acredito, do sucesso para esses jovens atletas. E uma dúvida também que eu tenho muito na cabeça. Pela sua visão, Eduardo, trabalhando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, existe hoje, a gente vê muito que a carreira de um atleta para determinados esportes, ela é uma carreira relativamente curta, né? A gente vê Uhum, aí hoje atletas parando dentro do seu esporte com 35, 38, até 40 anos, eu acho que é muito o teto que a gente percebe com uhum. relação aos outros esportes. Nessa sua migração do Brasil para os Estados Unidos, começando a trabalhar aqui, dentro das suas experiências na Espanha também, você acha que existe hoje aquele atleta, né? Um atleta um pouco mais velho, um cara que já tem ali os seus 30, 31, você acha que ele consegue entrar, ele consegue fazer essa transição e se tornar um atleta profissional, ou ele precisa começar mais cedo e se transformar num atleta profissional? Isso dizendo numa escala ampla, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né, eu sei que aqui nos Estados Unidos a visão para de olheiros, ela é muito voltada para os jovens, mas eu não entendo muito essa questão de uma pessoa que já tem uma certa idade. Vamos, uma certa idade dizendo assim, 25 anos para cima, que a gente já sabe que existe um pouco de dificuldade para alguns esportes. E como que é se existe, né, essa entrada para esse público ou não, se existe, por onde você acha que eles podem começar? Certo. Olha, acho muito difícil realmente, talvez em modalidades específicas, como talvez tiro com arco, essas Uhum, coisas, seja possível uma profissionalização mais velha. Mas para alguém que não seguiu a sua carreira, digo, a sua formação nos mais altos níveis possíveis, eu acho muito difícil, já com uma idade de 25 anos, conseguir se desenvolver ao nível realmente top de performance, né? uhum, Eu até consigo pensar num caso aqui da minha terra, aqui do Rio Grande do Sul, sim. do Fernando Damião, não sei se te recorda, que jogava várzea aqui, não lembro de que região ele é, mas Aham. jogava várzea e veio para o Internacional e foi artilheiro. Ah, sim. Mas isso é o ponto fora da curva, né? Como Uhum. regra, esses atletas que jogam várzea, que não passaram por base, que disputam as competições mais difíceis, é muito difícil chegar. Mesmo para as Uhum. pessoas que têm toda essa condição, né, que estão nos melhores clubes, que estão competindo contra os melhores dessa categoria
desde muito novos, mesmo para esses é muito difícil chegar num nível top de performance. Uhum. Então para as pessoas que não passaram por isso, realmente tem que ser um talento muito fora da curva para dar certo. Mas impossível não é. Talvez também algo que tu esteja também te referindo com a tua pergunta, em especial nos Estados Unidos, é possível, de uma certa maneira, principalmente para brasileiros que vêm do futebol e Uhum. estão acostumados a competir aqui, mesmo que não seja com o objetivo de se tornar profissional, mas Uhum. estão acostumados a competir em várzea, enfim, em Sim. níveis mais baixos de formação, num nível muito alto de futebol. Quando eles vão para os Estados Unidos, eles são ótimos jogadores. Olha que Então, isso é interessante. possível não para profissionalização, para ir jogar Certo. na MLS, para esse Aham. tipo de atleta, mas é possível, de repente, para alguém que tem interesse em estudar nos Estados Unidos Hum. e que não tem, daqui a Para pouco, jogar o nível para se college, no caso. profissionalizar. Exato, mas vem para os Estados Unidos com uma bolsa para estudar, se formar e conseguir a sua educação de uma maneira gratuita ou pelo menos subsidiada. Isso é algo que é possível para essas pessoas. E esses atletas que vêm, vamos pegar um exemplo de um atleta que teve o conhecimento disso que a gente está dizendo e ele se pergunta como que eu posso fazer isso? Qual seria o passo a passo de um atleta, né, que vem para os Estados Unidos, quer ter uma oportunidade de entrar dentro de uma faculdade e como que ele tem esse acesso, como que ele tem essa informação de saber qual faculdade ele vai, qual que é o nome da liga, como que ele pode ter essas informações para fazer Uhum. essa ingressão? Certo. Isso não tem escapatória, é trabalho de pesquisa. Uhum, Eu recomendo buscar, né, a associação que organiza todos os campeonatos de college nos Estados Unidos, que é a NCAA, é responsável pela sua organização. Se vocês entrarem lá no site da NCAA, vocês vão encontrar todas as ligas, que tem uma série de divisões, né, para cada esporte, uhum, e encontre lá a sua modalidade, veja as ligas e quais são as faculdades que participam. E aí a maneira de aplicar é aplicar diretamente para essas faculdades e demonstrar esse interesse numa bolsa esportiva relacionada ao futebol. Obviamente, o inglês vai ser necessário, é requisito número um, e depois vai ser, como é tudo nos Estados Unidos, não vai ser só a questão esportiva que vai determinar o ingresso desse potencial aluno na faculdade, é também a questão acadêmica. Então é uhum. importante ter tirado notas boas no colégio, no Brasil, antes de ir para lá. Se já estiver nos Estados Unidos, mais fácil ainda, né, obviamente, mas é um trabalho, digamos assim, de formiguinha, é um trabalho Vai construindo aos poucos, no caso. exato, de pesquisa, de ir atrás de faculdade por faculdade, ver quais são os requisitos, o processo para candidatura, etc. Interessante, interessante. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui hoje. Um papo super interessante. Tirei muitas dúvidas aqui. Era uma vontade que eu tinha. Muito obrigado, Eduardo. E você que nos está ouvindo, se quer conhecer um pouco mais do trabalho do Eduardo, que quer saber um pouquinho mais, link está na descrição. Clica lá, manda uma mensagem para ele. E se você quiser bater um papo com ele, você já faz parte, você já é membro ativo do BPA, entra na nossa plataforma. Procura lá Eduardo Clay, manda uma mensagem para ele, bate um papo com ele, tira suas dúvidas, pergunta. Às vezes, quem sabe ele não pode te dar uma assessoria. Dentro daí, você tem o seu sobrinho, seu afilhado, seu filho tem alguma habilidade fora do normal. Quem sabe ele não pode estar jogando aqui nos Estados Unidos, estar jogando no Brasil. Tira uma dúvida com o Eduardo. Eduardo tá aqui. Tá o link na descrição. Eduardo, muito obrigado de coração aí. Foi um papo maravilhoso, foi muito, muito informativo aí. Para todo mundo que está nos assistindo, muito obrigado. E, Eduardo, a última, né, a nossa frase aqui no final do podcast, que eu sempre gosto de dizer é, Eduardo, se você pudesse deixar uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida para todo mundo que nos está ouvindo, qual pergunta, mensagem, resposta, o que você diria para quem nos está ouvindo? Aí tu me pegou, Bruno. Bom, primeiro deixa eu agradecer a oportunidade de participar aqui, de falar com todos vocês, desejar a todos um grande 2024. E que pergunta eu deixaria, ou resposta? Uh, acho que eu vou deixar uma resposta de algo. Eu estava aqui, né, nesse início de ano, revisando o ano passado, vendo o que eu aprendi, quais são os meus objetivos para o próximo ano, né?
E acho que a principal coisa que eu aprendi nesse último ano uh, é o poder da disciplina. Acho que disciplina e constância nas coisas que a gente faz e o foco em métodos naquilo que a gente acorda e faz todos os dias, Uhum. esse é o principal motor das nossas conquistas, é o que é mais impactante nas Sim. nossas vidas e é isso que eu gostaria de compartilhar com todos. É isso. Muito obrigado, Eduardo. Pessoal que está nos assistindo e você que nos está nos ouvindo e assistindo e não faz parte do BPA ainda. Tem um linkzinho na descrição. Clica, faça o cadastro, entra para o BPA. Você está acompanhando a gente aí todos esses episódios. Você já viu o tipo e o tópico de profissional que a gente tem aqui hoje dentro do BPA. E só aquela velha frase que eu digo para todos vocês que nos estão ouvindo. Vem para o BPA. Eduardo, muito obrigado. Pessoal que está ouvindo, muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e vem para o BPA.